Boa noite. Boa noite. Está começando mais um programa do Observatório da Mídia. Nesta edição, comemoraremos 40 anos do curso de jornalismo do UniBH. Hoje vamos falar da ética no jornalismo. Será que podemos falar que no passado o jornalismo era mais ético? Quem conversa com a gente hoje é a Luciene dos Santos, filósofa, que é professora de ética, entre outras disciplinas no UniBH, e leciona há 12 anos na instituição. Boa noite, Luciene, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Bom, Luciene, são 40 anos do curso de jornalismo no UniBH. O jornalismo, o tempo todo, ele está correlacionado com ética. O que podemos definir de ética do jornalismo? Bom, a ética, ela, é claro, tem um campo que é geral, uma discussão da ética que não está ligada às profissões, mas está ligada à nossa própria condição de existência. Eu gosto de pensar a ética, né, a partir de algumas questões ligadas ao construtor da discussão ética, que é o Sócrates, de que a ética é a condição para a nossa boa convivência, para a nossa sobrevivência, para uma questão de preservação da nossa existência, da nossa condição de existência e do nosso convívio com o outro. Porque se a gente não souber encaminhar as questões ligadas, né, ao bem comum, ao bem-estar de todos, não souber viver em coletividade, é claro, né, que isso não vai dar certo. A sociedade, ela tende ao desaparecimento. Uhum. Né? Então, quando a gente pensa essa questão, que eu acho que é uma questão maior, mais ampla, da ética como respeito, como convívio ao outro, depois a gente começa a fechar nas profissões. E aí, é claro, evidente que cada profissão dentro da sociedade, ela tem um domínio de responsabilidade para que esse todo possa funcionar de uma forma melhor. O jornalismo, na minha opinião, ele tem uma questão aí mais séria, porque ele trata diretamente das nossas questões cotidianas, dos fatos, das nossas vivências, das nossas atitudes. Ele lida o tempo inteiro com as nossas ações. Então, a ética, nesse momento, ela tem que ser problematizada num campo muito amplo e com muito cuidado. Né? O profissional ele tem que estar sempre atento, porque as coisas que ele divulga, elas percorrem a sociedade com uma velocidade muito grande. Elas, num certo aspecto, acabam funcionando como pontos de discussões para outras questões. Elas são ampliadas em outros campos discursivos. Então, se lá do início ela já começou a ser mal formulada, porque o jornalista não teve responsabilidade nessa formulação inicial das discussões, lembrando, ele não é uma pessoa que vai influenciar, que é formador de opinião, eu acho isso tudo uma bobagem, mas ele é uma pessoa que tem uma responsabilidade de colocar as questões para serem problematizadas, discutidas. Ele coloca as cartas na mesa, do ponto de vista, né, da sociedade. O que a sociedade vai discutir? Muitas vezes, depende do jornalista dar luz, dar visibilidade a algumas questões. São muitas as questões que nós vivemos, que nós experimentamos no nosso cotidiano. Então, algumas questões, ele vai dar foco a essas questões. E se ele joga luz sobre uma questão importante, essa questão ela vai ser mais privilegiada. Se ele deixa questões importantes distanciadas desse foco, essa questão ela pode ser um prejuízo social. Olha aí a importância da profissão dele, da ação ética dele, do que ele está levantando, o que ele está problematizando, o que ele está colocando como relevante. E ainda por cima, colocar para circular informações falsas ou falseadas, dados falsos, ele está perturbando esse processo de discussão social. Pois é, quando a gente fala de código de ética, a gente também está falando de compromisso com o público.
sobre isso que você falou, de dar um foco mais especial a questões que estão sendo mais importantes na vida social no momento, a gente está vendo agora que estão acontecendo essas manifestações a nível nacional. E, recentemente, o portal Hoje em Dia, publicou uma notícia falando que um dos manifestantes caiu do viaduto e morreu, mas, na verdade, foi uma notícia publicada no afobamento e também tem essa questão adversarial dos veículos de informação em busca de um público que venha querer informação primeiro, e acabou que eles tiveram que fazer uma errata posteriormente, porque, na verdade, a informação não foi bem apurada. Você acha que, hoje em dia, os veículos de informação não têm mais essa preocupação de trazer uma informação completa, bem apurada para o seu público? Eu acho que preocupação os veículos de comunicação têm sim. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que nós vivemos num mundo que está se modificando. Não vou nem te falar assim, o mundo modificou, porque a modificação ela não parou, ela é contínua, ela continua. Então, isso leva a gente a pensar o que vem pela frente. A gente não sabe, nós vamos dormir hoje, não sabe amanhã como que será. Lembrando que amanhã a gente vai ter uma grande manifestação aqui em Belo Horizonte e a gente não tem a mínima noção do que pode acontecer com essa manifestação, porque não é previsível. A atitude das pessoas, as ações das pessoas, elas estão cada vez assim, menos previsíveis. Então, e a velocidade de circulação, de produção de conteúdos imagéticos, né, textuais, sonoros, ela é cada vez assustadora. As coisas circulam numa velocidade enorme. E eu acho que muitas vezes os veículos de comunicação não é só uma questão de concorrência dentre eles, é uma questão também de concorrência com o próprio público consumidor. Porque se você não produz a informação, uma pessoa leiga, ela produz, e muitas vezes até com muita qualidade, e põe essa informação para circular. E ela alcança na rede uma audiência espetacular, um público enorme, e em questão de segundos. Exatamente isso que eu ia perguntar para você. Você acha importante a nossa formação acadêmica do jornalista para essas questões éticas, os dilemas éticos contemporâneos? Importantíssimo, porque eu acho que cada vez mais você vai lidar com um público especializado tecnologicamente, com um público mais crítico. A gente observa hoje que as crianças de 6, 7 anos, elas são capazes de formular determinados raciocínios, determinados discursos, que para a gente assim, era impensável que uma criança nessa faixa de idade produzisse há uns 5 anos atrás. E hoje elas produzem. Então a gente tem que pensar sobre isso. O aluno que chega para a gente na universidade, ele é cada vez um aluno pensante, reflexivo, atuante, que produz textos, que produz imagens, que tem um raciocínio com uma qualidade de reflexão boa. Mas o que falta? Falta um conteúdo de conhecimento, uma coisa mais complexa. Falta um campo teórico, um campo de problematização, de articulação maior. E isso daí só as universidades têm condição de oferecer. Porque, é claro, essa busca pela formação teórica, científica, filosófica, é uma busca que exige muito da pessoa e que exige um mestre, que exige uma pessoa que direciona, que acompanha, que aponta caminhos. Né? Porque se você hoje em dia você pode estudar sozinho, tudo bem, você tem acesso a tudo, a tudo. Agora, estudar a partir do quê? Começar a partir de onde? Fazer as articulações como? Como é que você cruza vários saberes e vários conhecimentos? Como é que você gera coisas novas? Então, aí é o papel exclusivo, né, desses centros de formações, que são as universidades, e que nesses centros de formações, essas discussões éticas, elas devem ser encaminhadas com maior seriedade. Mas esse código de ética, ele não pode, às vezes, talvez, limitar a atividade jornalística? Peraí, são duas coisas. Uma coisa é a gente falar do campo da ética, né, como um campo que visa o bem comum, que pensa no bem-estar da sociedade, numa melhoria de qualidade social. Eu acho que isso todo mundo quer,
né? As pessoas estão aí na rua gritando o quê? Que querem uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade menos intolerante, né? Que aceite mais as diferenças, né? Que a gente precisa acabar com as hipocrisias, a gente precisa aprender realmente a ter um respeito pelo outro, né? Então, essas questões são questões de cunho ético mais generalistas. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente fala num código profissional, aí já é uma outra coisa, já são cuidados que cada profissão deve ter na sua atuação. Eu acho que ética é uma coisa que a gente tem que problematizar e pensá-la o tempo inteiro. Então, a ética profissional, ela não pode ser um código rígido, eu acho completamente errado quando as pessoas ficam seguindo fórmulas. É preciso refletir, pensar os dilemas, as coisas que aparecem, tomar decisões rápidas. Por isso que você tem que ter um conhecimento enorme, uma capacidade crítica, uma capacidade analítica, para diante das coisas, quando elas surgirem, você tomar as decisões rápidas e decisões que você não vai ficar consultando em um código pronto, não, mas que você vai tomar a partir de um processo de raciocínio. Então, por fim, para onde você acha que o jornalismo está caminhando, com tantas pessoas podendo agir de forma tão abrangente, através de mídias sociais, através de diversas tecnologias, e podendo trazer o jornalismo para o conhecimento de tantas pessoas, sem mesmo saber que está fazendo jornalismo? Para onde você acha que o jornalismo está caminhando? Olha, eu acho que o jornalismo ele vai sofisticar cada vez mais, ele não vai acabar, não vai deixar de existir, a formação acadêmica vai se tornar cada vez mais complexa, os alunos cada vez mais preocupados em acrescentar à sua formação outras formações. Isso é que eu acho que é o importante, a pessoa entender que não se faz um jornalista em 4 anos, mas o 4 anos é o básico para você começar a compreender, a entender as habilidades, as competências da sua profissão. Depois você precisa, é claro, evidente, buscar uma formação muito mais ampla, cruzar com outras áreas. Eu acho que o aluno tem que entender isso, que ele deve permanecer dentro das estruturas da universidade para sempre. Não é uma coisa assim, fiz 4 anos, agora eu sou profissional. Não, eu penso que o jornalismo ele vai caminhar cada vez mais para um nível de complexidade, de atuação cada vez mais sofisticada, cada vez mais avançada. O que eu acho que está morrendo é uma forma antiga de se fazer, de se pensar o jornalismo. Entendi. E o que está ocorrendo é caminhos e aventuras novas, e que eu creio muito nessa nova aventura, nesses novos caminhos. Quando eu olho para os meus alunos, eu vejo que a gente pode pensar, sentar, problematizar e construir cada vez mais um curso com uma grande qualidade e que prepare o aluno para depois ir acrescentando outras questões, outras formações, ampliando a sua atuação. Entendido. Bom, o recado está dado. Muito obrigada, Luciene, pela sua entrevista. E agradeço a vocês também por acompanhar a gente aqui no Observatório da Mídia. Tenha uma ótima noite e semana que vem estamos de volta com mais Observatório. Boa noite, até mais. Conversa.